Olá, bom dia a todos. Vamos iniciando uma live aqui hoje no Instagram do Guilherme Ensino Linguagens. Hoje a live vai ter a participação do meu amigo o Alisson Souza. O Alisson Souza ele é diretor da WS Acessória Esportiva, certo? Vamos aguardar aí a entrada do nosso amigo Alisson Souza. Sou o professor Guilherme. Na live de hoje nós vamos falar do chinês mandarim. Tá, vamos falar sobre a língua chinesa, as características do idioma, algumas dicas para aprender também. E vamos abordar todo um pouco desse idioma aí, que é muito difícil para algumas pessoas, né? Inclusive para mim. Só aguardar aqui nosso amigo Alisson. Marcos Aristides, bom dia para você, meu amigo. Após o término dessa live, a live vai ficar disponível no Facebook, no YouTube e também no Instagram, Projeto Linguagens da Vida, tá certo? A live também terá compartilhamento do vídeo no WhatsApp. Então vamos aguardar aí para começarmos. Pronto, Alisson, só solicitei para participar. Eu vou aprovar aqui. Carlos Eduardo, bom dia, meu amigo. O Alisson Souza aí, vou ficar no aguardo aqui. Lembrando que a live ela vai ser retransmitida no Facebook, ok? Gustavo, bom dia para você, meu amigo. A live vai ser retransmitida no Facebook e lá também você pode assistir caso você perca aqui no Instagram, certo? Toda semana o canal Guilherme Ensina Linguagem e as plataformas de ensino do canal Guilherme Ensina Linguagem vão transmitir lives e várias videoaulas relacionadas ao aprendizado de línguas, ok? Toda semana aí vamos estar transmitindo essas lives. Fazer um anúncio aqui. Gustavo, bom dia Gustavo, seja bem-vindo aí. Eu ofereci aqui um anúncio Criativos Livre, né? Página Criativos Livres aqui no Nicó. Eduardo Gomes, meu grande amigo, professor de espanhol. Pneus Motos também, a loja aí de pneus, de oficina mecânica que vende equipamentos para motos. Anunciar também o projeto Vem que Tem Enem, onde você que está se preparando para o Enem pode estudar de graça com vários professores, inclusive eu, toda semana com várias lives também e conteúdos de graça. Taekwondo 7, Largo do Tembege aqui de Icó. Você pode aprender arte marcial Taekwondo e se preparar aí para aprender a defesa pessoal. Bruno, meu amigo. Bruno, só aguardando o amigo Alisson solicitar para participar da live, certo? Eu vou ver aqui vou ver se eu consigo chamar ele aqui. Pra gente começar a falar do chinês mandarim. Beatriz Emily, bom dia minha amiga Beatriz. Beatriz é lá do projeto Vem que Tem Enem, né? Pronto, Alisson, vamos lá. Criativos Lívia, Pneus Motos, Projeto Vem que Tem Enem, Taekwondo 7 e Projeto Linguagens da Vida. O Alisson vai entrando aqui, pessoal. Bom dia, amigo. Olá, bom dia, Guilherme. Bom dia a todos. Tá saindo bem o áudio aí, Guilherme? Tá excelente o áudio aqui. Deixa eu só aumentar o volume. Beleza. Só dar uma Pronto. ajeitada aqui. Aqui tá ótimo, o áudio tá ótimo, o volume. Aí sim. Olha aí, ó, já tem um amigo aí dizendo que é fluente em chinês. Muito bem. Esse é o amigo Muito meu, bem. é o Eduardo, professor Eduardo. Japonês, chinês, Muito... espanhol, inglês, ele é muito bom. É isso aí. Bem, pessoal, para mim é um prazer imenso estar aqui. Primeiramente, agradecer ao nosso professor Guilherme. Guilherme, para mim é uma grande satisfação estar aqui com vocês. Falar um pouco aqui da importância de estudarmos outros idiomas, né? As pessoas não sabem. Primeiramente, antes de dar aqui uma saudação, Guilherme, eu quero aqui mandar um abraço para o meu amigo Luiz Peixoto, né, que está aqui mandando uma mensagem aqui. Fala, meu irmão, um abraço aqui de Portugal. O Luiz Um abraço aí. Peixoto, ele
Isso. O Luiz Peixoto aí, que é o idealizador do projeto Craques do Futuro. Não sei se você já ouviu falar, meu amigo Já, Guilherme, lá da cidade de Oroz. E em breve, já me falaram. acredito que vai estar... Isso. E em breve eu acredito que ele vai estar expandindo aqui para Icó também. E tem todo o nosso apoio. Um forte abraço ao meu amigo Luiz Peixoto, aí em Portugal, que nos acompanha. Então, Guilherme, como eu estava falando, a todos que irão participar conosco hoje aqui da nossa live, a Excelente. importância de estudarmos outros idiomas, né? O mandarim hoje é o segundo idioma mais importante do mundo para você estudar ele, né? É o segundo idioma mais importante. Nós temos aí a língua inglesa, que é a língua universal, e também o mandarim, né, Guilherme? Com certeza. Essa questão, eu também sou da área de línguas, né? Quem me conhece sabe que eu sou da área de línguas. Eu comecei a aprender mandarim em 2017, 2018 eu parei porque eu achei que eu não estava preparado ainda. Eu achei muito difícil o idioma. Só que agora eu estou mais motivado para para voltar a aprender. Eu troquei o aprendizado de mandarim pelo aprendizado de alemão. Aprendendo o alemão, já está com quase Muito 2 anos. bem. E vou voltar a aprender o mandarim. Eu tenho muita coisa ainda que eu ainda sei traduzir, olhando assim, vendo, mesmo sem a escrita em pinyin, que é aquele sonzinho, né, do mandarim. Eu ainda sei traduzir, mesmo vendo a escrita sem seu som, só na escrita Hanzi, que tem mais ou menos. Tem os Hanzi e tem aquelas outras escritas que o mandarim tem. Isso mesmo. Olha, então, Guilherme, muitas pessoas se fazem o seguinte questionamento: eu não vou estudar mandarim porque é difícil, é uma escrita difícil, então não me dá interesse de estudar mandarim. Eu tinha esse consentimento antes de conhecer a fundo a importância de estudar o mandarim, certo? Como você sabe, e muitas pessoas sabem, ano passado eu tive o prazer de visitar Hong Kong, a província de Hong Kong, e para mim foi uma das maiores experiências que eu tive na minha vida. E agradeço a Deus todos os dias por ter me dado essa oportunidade de conhecer o continente chinês. E um dia eu tive o prazer de estar em Hong Kong, fui conhecer um pouco da cultura, fui lá a trabalho e também fui para conhecer um pouco da cultura, né? E conhecer o país, o modo de viver, como era a fala das pessoas. E comecei, antes de ir para Hong Kong, meu amigo Guilherme, eu comecei a estudar um pouco do idioma local, que é o idioma nativo. E lá em Hong Kong, eles usam muito o cantonês, né? Que eu vou estar falando um pouco sobre a diferença do mandarim atual para o cantonês, né? Tem até o nosso amigo aí que fala fluentemente, que falou aí agora há pouco nas notificações. É o A Eduardo. diferença, isso, a diferença do cantonês para o mandarim é mais moderno, né? Eu vou falar um pouco. E hoje, Guilherme, eu quero trazendo aqui para os nossos telespectadores um pouco, né? Hoje eu preparei aqui apenas algumas saudações, porque nós temos uma live que comprime 1 hora de live. E eu quero estar falando hoje sobre um pouco de saudações. Depois, em outro momento oportuno, vou estar falando sobre diagramas, que nós vamos estar falando também hoje aqui sobre diagrama chinês, que é onde Pronto. as pessoas, meu amigo Guilherme, têm aquela dúvida. É difícil falar mandarim por causa da escrita. Não, eu vou explicar para vocês como funciona o estudo de mandarim, tá certo? Excelente, meu amigo. Ok, Guilherme? A live ela vai ser retransmitida no Facebook e em mais dois Facebooks e mais 2 páginas do Instagram, tá? Essa live ela vai ser retransmitida mais tarde. Vou salvar aqui, aí mais tarde ela vai estar postada. Ou seja, vamos abordar um público maior do que o esperado em mais 5 redes sociais. Muito bem. Então, assim, Guilherme, desde já eu quero deixar aberta aqui a oportunidade, alguém que quiser fazer perguntas, tirar dúvidas, né, meu amigo Guilherme? Pronto, fica à vontade. Estamos abertos aí para perguntas. Enfim, o Bruno colocou uma mensagem aí. Eu quero aprender mandarim para mandar uns esquerdistas para aquele canto. Não, não é bem assim, né? A gente temos que
ter coerência, não é verdade? Então, assim, para nós iniciarmos aqui um pouco, eu sei que a expectativa está grande, as pessoas estão querendo entrar já dentro do nosso perfil aí, sobre o tema proposto, que foi mandarim. Eu quero Realmente. iniciar... É verdade. Eu quero começar aqui, Guilherme, fazendo aquela saudação tradicional, né, que o chinês usa, certo? Para todo o público. Bem, quando a gente vai falar a público, certo? A gente vai falar com o público em português, nós falamos assim: olá pessoal, bom dia. Não é verdade? Essa é a Sim, saudação que nós usamos, né? com certeza. Que nós usamos para iniciarmos a nossa conversa, a nossa palestra. Já em chinês, no mandarim, nós usamos a seguinte expressão: Da Chan Hao. Da Chan Hao quer dizer olá para todos. Da Chan Hao. Da Chan Hao quer dizer olá para todos. E o bom dia ficaria mais ou menos assim: Da Chan Hao. Za Chan Hao. Da Chan Hao. Zhao Tianhao. Quer dizer, olá para todos, bom dia, né? Zhao Tianhao. Porque quando se escreve o Zhao Tianhao, ele tem um som de T, que vai ficar Zhao Tianhao, certo? Que isso quer dizer bom dia, né? A palavra Hao vem do mandarim, que significa bom. Zhao Tian quer dizer bom para você, né? Ou então bom dia para você. Então essa é a nossa saudação inicial para aqueles que estão aqui participando da nossa live, certo? Então a palavra de saudação é essa: Da Tian Hao. Da Tian Hao. Ok? Meu Oi? padre, só um Fez probleminha aqui, algum... mas Sem problema. Tá me ouvindo bem, Guilherme? só uma interrupçãozinha aqui, pode continuar. Então toda vez que você vai saudar alguém, certo? É uma saudação. Essa é a saudação que nós usamos para cumprimentar todos. E se você quer fazer um coletivo, ou seja, fazer uma seleção de pessoas para fazer uma saudação, nós vamos usar a seguinte expressão: Ni Men Hao. Ni Men Hao. Ni Men Hao. Quer dizer, olá você, ou então oi para você, né? Nós usamos a expressão Da Tian Hao para falar para o coletivo, ou seja, para todos, e nós usamos a expressão Ni Men Hao para se expressar com uma pessoa de uma forma mais isolada, quer dizer, oi para você. Então essas são as duas expressões que usamos no mandarim para saudações no coletivo. Alguma pergunta, Guilherme? Aqui, eu vou notando que eu sei escrever mais ou menos no pinim, com a forma certa de pronunciar e os tons. Eu sei escrever os tons de acordo com o que se fala, que é tom 1, tom 2, tom 3, tom 4 e tom 5, né? Aí, se Isso. você fala, eu consigo escrever acentuando os tons. Eu estou escrevendo aqui de acordo com o que você fala. Ni, mei, ha. Pronto. Seria bom Isso. pular para você, né? Eu escrevi aqui. Eu tenho uns 3 Pode, cadernos de língua. pode, Eu, pode ser usado como a expressão oi para você, ou olá para você, certo? Enfim, pode ser usado dessas duas formas. Nós temos a forma formal e temos a forma informal, né? Que é aquela que usamos no dia a dia. É aí onde nós já começamos a pegar um gancho aqui para explicar um pouco sobre a diferença de falar de forma formal e da forma mais moderna falada do mandarim. Antes de eu entrar nesse assunto, meu amigo Guilherme, eu quero pontuar aqui uma questão. Vamos entender um pouco o mandarim. O mandarim, ele tem mais de 50 mil caracteres, né, que é a escrita chinesa, né? Só que ao longo da vida, né, ao longo da vida, o chinês ele só vai usar de 3 a 4 mil caracteres para se comunicar. Ele não vai usar aqueles 50 mil caracteres que tem lá disponível.
Ele vai apenas usar de 3 a 4 mil caracteres para poder se conectar com as pessoas e falar na forma escrita, né? O caracteres, que é a escrita chinesa, cada caractere daquele, ele tem um significado, né? Ele tem um significado. Então, as pessoas que querem aprender mandarim, o conselho que a gente dá para essas pessoas é: aprenda primeiramente, né, o alfabeto chinês, que é a forma falada, para você aprender a dicção das palavras, certo? Que é o mandarim falado, que é esse que eu acabei de dar exemplo aqui com o Guilherme na saudação. Você começa com o mandarim falado, e depois, quando você tiver o domínio do mandarim falado, tem até um amigo aqui escrevendo o mandarim falado, né? Eu acho que é Eduardo o nome dele, né? Eduardo Gomes. Eduardo Gomes. Isso, ele está escrevendo aí um pouco aí de mandarim falado. E depois, quando você tiver o domínio, você passa a estudar caracteres, certo? O que despertou em mim a estudar mandarim, Guilherme? É uma pergunta que algumas pessoas me fazem. A necessidade de aprender o idioma foi uma das primeiras coisas que despertou em mim, e também a oportunidade de conhecer a China. Como eu acabei de falar no início da live, tive a oportunidade de conhecer a China. E não tinha tanto domínio de falar com os nativos, estudei pouco tempo, eu tinha estudado apenas um mês de língua nativa, certo? E depois eu fui me aperfeiçoando. Conheci uma professora de Hubei, né, que fica na província de Wuhan, e conheci o trabalho dela, que ela tem um canal no YouTube e também nas outras plataformas digital. Me inscrevi no canal dela, adquiri um curso com ela e estou estudando com ela há um bom tempo, a professora Cici, né? Vou depois estar falando aqui das redes sociais dela, Guilherme. Quem quiser estudar, vou estar deixando aqui, certo? O canal no YouTube dela, que é muito bom, é Clube do Chinês, certo? É o canal da professora Cici, que tem me ajudado bastante a tirar minhas dúvidas acerca do idioma falado, do mandarim, da conversação, certo? E também ela tem um programa chamado Pulando Muralha, que é o nome do programa dela, aonde ela dá um curso intensivo para que a pessoa aprenda mandarim em apenas 6 meses de prática, certo? Ela é muito explicativa, ela tira muito a sua dúvida, ela é uma pessoa que fala uma linguagem bem popular, a linguagem de fácil compreensão, para que o aluno possa se dedicar e tomar gosto em aprender o mandarim, e ela traz uma linguagem bem moderna, né? E eu tenho aprendido muito com ela. E ela tem ensinado um pouco da cultura chinesa para nós, que somos os alunos dela, né? Eu estou no módulo 2, que já é um módulo de estado avançado na compreensão do idioma, certo? Eu já estou no módulo 2, aonde ela já está ensinando algumas coisas curiosas da China, de saudações formais para trabalho, enfim. Então é muito bom, eu indico, super indico para as pessoas. Quer falar alguma coisa, meu amigo Guilherme? Sim, eu teria uma pergunta, e também respondendo o comentário do amigo Eduardo. Eduardo disse que só foi na Espanha e nos Estados Unidos, e tinha vontade de ir na França e no Japão. Muito bom. Conhecer outros lugares que até você vive a cultura e vive mais no idioma, né? Como o amigo Alisson também foi na China, viveu o idioma e viveu a cultura. E a minha pergunta, Alisson, é a seguinte. O Eduardo também, e alguns outros, a maioria daqueles que aprendem a segunda língua, passaram por uma dificuldade no aprendizado. Você teve algum aprendizado do chinês? Olha, Guilherme, eu acho que, para mim, o que foi mais difícil no início foi aprender a dicção das palavras. O sotaque, como eles falam, né? O sotaque das palavras, como a nossa professora Cici sempre fala. Porque, assim, falar o português, né? Nós que somos nativos aqui e conhecemos o português brasileiro, é muito fácil falar algumas expressões. E
todo idioma tem a sua peculiaridade, que é aquela questão regionalizada. Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu sou do Nordeste, eu e você somos cearenses. Nós temos um sotaque nordestino, né? E isso dificulta, muitas das vezes, a gente falar um pouco sobre o sotaque paulista, o sotaque gaúcho, não é verdade? O mineiro já tem aquele puxadinho nas palavras, o cearense já tem aquele arrastado nas palavras. Então, a minha dificuldade foi essa. Quando eu estava aprendendo o chinês, né, o mandarim chinês, a minha dificuldade foi compreender aquela forma do aumento e do diminutivo do tom das palavras, né? Por exemplo, a expressão eu, o ó quer dizer eu, ni, você, né? Então, assim, é como você estudar música, certo? Você vai seguindo a regra da escala, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá. Então, assim, a expressão e a dicção das palavras foi que me deu dificuldade no início, quando eu estava aprendendo mandarim, certo? Então, essa foi... Eu também, E a gente tem que... quando eu tive a oportunidade de iniciar no mandarim, eu tive a dificuldade nesse tom. Por exemplo, a frase ó, ai, e, eu te amo, eu tinha dificuldade de pronunciar a frase com o som parecido, só que o que mudava, os tons. Aí os tons eu fazia assim, o tom sobe, o tom desce, então sobe, o vai reto. Aí eu sempre levava essa lógica, né? Que o tom que subia, que era mais ou menos o tom, se não me engano. Então, um tom descia, outro tom subia muito, o tom ia reto, eu ficava louco. Comecei a desenhar os tons. Eu comecei a numerava e desenhava. Aí fui escrevendo e acabei pegando hoje. Mesmo com 2 anos assim parado no chinês, eu consigo diferenciar os tons de cada palavra. Eu até escrevi aqui, você falou pelo tom que você falou. Eu vou acentuando. Eu treinei muito essa questão do tom. Passei mais de 3 meses só nessa questão aí, escrevendo os tons e pronunciando as palavras. Por exemplo, o da Minsa, me chamo Guilherme, eu vou falar com o O, né? Com aquele tomzinho parecendo um V. Aí, Isso. escrevendo, fui pronunciando, aprendi muitas palavras e muitas frases só fazendo isso. É muito difícil, mas o esforço, a prática no idioma são os melhores aliados da crítica. Essa é uma dificuldade, se a gente praticar muito mesmo errando, mesmo com dificuldade, consegue. Isso. Uma coisa muito importante também, que você pontuou aí, Guilherme, por exemplo, quando você está estudando o alfabeto chinês, o importante é você prestar bastante atenção no som das palavras. Por exemplo, se eu tem palavras com QU, um exemplo, QU, que se nós for levar para o português, vai dar uma tonalidade de uma palavra feia, né? Mas sempre aquela expressão QU, nós não vamos falar cu, nós vamos falar ti, né? Ti. Não é ti com som de XI, mas sim com a expressão de T, TZ, TC. É mais ou menos nessa expressão que eles usam, né? Por exemplo, a expressão Zaijian, que quer dizer até mais, adeus, né? Zaijian. Ela é escrita com o ZAI, com o acento no A, né? O acento agudo, e a escrita ela fica escrita ZAI, mas na expressão fica Zaijian, né? Zaijian, Zaijian, quer dizer, adeus, até logo, enfim. Então, é importante estudar a dicção das palavras para você poder pronunciar. Então, no início, foi uma das minhas maiores dificuldades, né? Até mesmo a expressão de muito obrigado, por exemplo, que eu até outro dia dei um exemplo lá no nosso grupo de WhatsApp, né? O xie xie, né? Xie xie, né? Que é muito obrigado. E aí a pessoa responde, duebuti, né? Duebuti, né? Então, assim,
São expressões que parecem ser engraçado, mas são de um significado importante para o idioma, não é verdade? Realmente, o Então chinês. são essas. Pode concluir seu raciocínio. Não, fica à vontade. Realmente, o chinês tem essas expressões assim. Quando eu comecei a aprender, eu costumava falar, porque toda língua que eu vou aprender, eu vou falando. Aí na sala de aula, que eu estudava ainda no ensino médio, eu costumava chegar na sala, dar bom dia em chinês, perguntando como vai. A menina perguntou, tu tá falando assim por quê? Tá com algum problema na voz? Porque se fingir de engraçadinho, né? Todo mundo ficava rindo, o pessoal não sabia que era o chinês mandarim. Falei, querida, esse idioma que eu estou tentando falar com você é o chinês mandarim, eu estou aprendendo. Aí todo mundo ficava rindo do idioma. É coisa assim muito engraçada. Tem muitos idiomas que tem palavras desse tipo de som. E para a gente é estranho, porque nós temos um idioma, nós não temos uma segunda língua. O Brasil não é um país que tem uma segunda nem uma terceira língua. Por exemplo, na Índia se falam mais de 20 línguas diferentes. E no Brasil, como segunda língua, não se tem uma língua, só tem o português e o inglês. Pouco se fala, que se fala 5% da população fala inglês. Imagina chinês, mandarim, imagina o espanhol, imagina o japonês. Para nós brasileiros, como um estrangeiro, muitas pessoas começam a rir, mesmo sendo espanhol, mesmo sendo francês, alemão, o pessoal costuma rir porque não sabe que é, não sabe que língua aí, costuma rir, começa a achar graça, né? Cada um, nós precisamos mudar um pouco. É verdade. Então, assim, meu amigo Guilherme, eu tenho estimulado muito as pessoas a praticarem, né, a procurar conhecer mais sobre o idioma, certo? Até mesmo por questão de mercado. Por exemplo, você que está procurando um emprego e quer ter um bom currículo, além da sua profissão, e quer agregar algo ao seu currículo, por que não estudar idioma? Né? Por exemplo, no meu currículo, eu agreguei o inglês fluente, que eu falo, e o mandarim, que eu estou me especializando em mandarim. O amigo Eduardo falou aqui agora há pouco que tem muito contato com nativos. Muito bom. É tanto que eu tenho amigos chineses que eu converso com eles no dia a dia. Outro dia eu até mostrei para o Guilherme uma conversa minha com um amigo meu chinês, né, escrevendo na forma pianin para a gente conversar. E a nossa professora Cici mora lá em Wuhan e a gente temos aula online todas as quarta-feiras, meio-dia, e ela fala online diretamente da China conosco. E nós já estamos naquele nível de conversação, né? Eu quero pontuar aqui, Guilherme, nesse nosso assunto, a diferença, porque as pessoas me perguntam muito, qual a diferença entre cantonês e chinês, mandarim, certo? Vou tirar essa dúvida agora aqui para as pessoas. Olha, o cantonês é a forma mais antiga do mandarim falado, ou seja, é a forma mais formalizada de você falar. Até hoje ele é cultivado na China para o jovem falar com as pessoas mais velhas, certo? Por exemplo, vou dar só um exemplo aqui. Quando eu quero falar olá, né? Olá, tudo bem? Nós usamos a expressão ni hao, certo? Essa é a forma moderna de falar o mandarim hoje. Já com as pessoas mais idosas, eu aprendi isso com minha professora, que ela nos ensinou sobre isso, nós usamos a expressão ni hao. Nós acrescentamos um N no final da frase nin. Nós usamos a expressão ni hao. E quando é uma pessoa mais velha, nós usamos a expressão ni hao, certo? Que é uma forma educada de falar com uma pessoa mais antiga, certo? E também é o idioma na qual ele cresceu com aquela cultura que é o cantonês, certo? Então, os amigos que querem aprender mandarim, eu aconselho. Estude o cantonês, sim, mas foque mais no mandarim mais moderno, porque hoje é que é o mais falado, né? Que hoje é o mais argumentado e dialogado entre os chineses, certo? Lembrando que o cantonês nós usamos mais para
formalidades, certo? Então essa é a minha dica. Então a expressão olá, tudo bem? Você usa ni hao, certo? Eu estou falando um pouco devagar a expressão para que as pessoas aprendam aqui com a nossa live, Guilherme, né? Então se você quer dar um olá para alguém na China, você vai falar a expressão ni hao, ni hao, certo? Ni hao. Aí tem a forma mais acelerada, ni hao, né? Que é a forma que ele mais compreende, tá bom? Alguma pergunta, meu amigo Guilherme? É, a diferença, né, desse cantonês para o chinês usado, né, você falou, formalidades. Eu vou só comentar a questão das formalidades. Se eu não me engano, uma vez, eu falei com a senhora chinesa e uma britânica. Eu vou falar primeiro com a britânica, vou lhe contar. Eu falei umas certas expressões da língua inglesa informal, né, que eu costumava usar o inglês informal há 2 anos atrás, por causa do GTA, um jogo maldito aí que o pessoal joga, e você aprende muita coisa informal. Aí eu É, errei, porque aquelas coisinhas lá, a mulher olhar para mim e começou a falar, you can't say that, you use the formal form. Você usa a forma formal, você não pode dizer isso com as pessoas mais velhas. Falava assim, you can't say this with old people. Você não pode dizer com as pessoas mais velhas, você usa essa forma, ela foi dizer a forma correta. Já com a mulher em chinês, eu fui falar, né, esse ni hao aí, justamente naquele China-Brasil, né, aquela mulher lá da. Eu errei, acho que eu falei o ni, ela foi falar o nin. Você vai falar o ni, ao. Ela foi falando bem devagar. Aí eu fui aprendendo. Aí toda vez que eu chego lá, eu falo em chinês. Aí eu vou até aprender como pedir um salgado em chinês. Eu tenho que aprender isso mesmo quando eu chegar lá, eu vou pedir em chinês. isso. Muito bem. Então, assim, para quem está entrando agora na nossa live, né, eu quero aqui recapitular algumas coisas que a gente já falou aqui. Hoje nós estamos aqui falando um pouco sobre o mandarim chinês, aprendendo algumas expressões de saudações, né? Daqui a pouco eu vou estar falando algumas formas faladas de saudações, tirando algumas dúvidas das pessoas e falando um pouco de curiosidades da cultura chinesa, certo? Então, o nosso amigo Guilherme pontuou muito bem, certo? Por exemplo, a nossa professora, Guilherme, ela fez um teste conosco, aonde ela falou assim, veja que interessante, né? Por exemplo, lá na China, você encontra muito esses famosos fast food, né? E lá também tem muita cafeteria. Uma coisa que eu vi muito lá foi cafeteria. Lá eles têm demais cafeteria. Cada esquina lá que você vai tem uma cafeteria. Primeiro que é da cultura deles, eles trabalham muito. Os chineses, eles trabalham horas e horas. Se você quiser ir no supermercado de madrugada, está aberto lá na China. É interessante, eles trabalham, é uma coisa incrível como eles trabalham, né? E um aluno fez uma pergunta para a nossa professora, disse assim, professora, e se eu quiser comer um hambúrguer lá na China, né? Por exemplo, você vai lá no McDonald's, pede lá um lanche com hambúrguer e tal. Aí ela disse, não, o mandarim ele vai te ensinar a seguinte expressão. Você chega lá e vai dizer, how bao bao, né? How bao bao. Que é a mesma coisa de que pedir hambúrguer. Então, é uma expressão engraçada, mas que vai lhe ajudar no seu dia a dia para você não passar fome, né? Porque a expressão eles usam muito a expressão xin fan, quer dizer, você já comeu, né? Xin fan, e você diz hao bao bao, né? Que é eu comi hambúrguer, certo? Então essa é uma expressão que eles usam muito lá, certo? É uma curiosidade que eu quero estar trazendo aqui para vocês, né? Outro exemplo, meu amigo Guilherme, é a palavra café, né? Nós usamos a palavra café. Café é uma linguagem universal. Eu não vi tanta diferença da nossa forma falada de café, né? Ele só acrescenta a tonalidade na frase, né? Que ele faz café, ou então café, dependendo de alguma região, vai ter aquela questão do sotaque, né? Café é café, em todo canto é café, né? Concordo.
Nos idiomas francês, espanhol, italiano, inglês, inglês é coffee, porque o inglês já é mais, não é tão frequente usado lá, tem mais nos outros idiomas português. A mesma coisa é a palavra café, se pronuncia da mesma forma. Um acrescenta um F, outro acrescenta um acento diferenciado, outro acrescenta um K, mas é a mesma coisa. É igual a palavra amém, né? Fazer um exercício. É, a palavra amém, é, eu acho interessante, né? Até mesmo lá por exemplo, nos Estados Unidos. Eu tenho muitos amigos meus que moram nos Estados Unidos e que são da igreja, eles falam amen, né? Amen, que é o mesmo que amém, né? Então, assim, o nosso amigo Eduardo está colocando assim, eu comecei a gostar do chinês já faz uns 6 anos atrás. Eu sou fanático sobre a história chinesa, principalmente do Palácio de Jade. Muito bem, é bom você conhecer a cultura, né? Por exemplo, quando eu cheguei em Hong Kong, eu comecei a conhecer um pouco da cultura. Só lembrando para as pessoas que estão participando da nossa live, Hong Kong tem uma peculiaridade diferente das outras regiões da China. Eu quero destacar aqui que Hong Kong e Taiwan, eles têm uma forma independente do restante da China, certo? Até mesmo porque Hong Kong foi colonizado pelos ingleses, eles aderiram à forma de viver como os ingleses, né? Aquela forma mais capitalizada, de gostar mais de coisas de marca. Enfim, eles ostentam bastante. É uma região comercial muito rica. Né? Hong Kong é colonizado por muitas pessoas de outros países. Lá eu conheci pessoas da Croácia, conheci pessoas da Alemanha, conheci pessoas da Grécia, eu conheci pessoas da África, principalmente da África, eu conheci várias pessoas lá em Hong Kong. Né? Então, assim, é uma província muito regionalizada e também muito visitada por pessoas de outros países. Tem brasileiros que moram lá, que trabalham lá, entendeu? Então, Hong Kong, ele puxa mais, meu amigo Guilherme, para a expressão do cantonês em algumas regiões, né? Por exemplo, lá no bairro onde eu estava, que era no bairro de Wan Chai, né? O bairro de Wan Chai, eu vi que eles falavam os dois tipos, tanto o chinês mais moderno e o mandarim moderno, como o mandarim do cantonês. Né? Então tem essa peculiaridade, certo? Excelente. Agora, alguma pergunta? Sim, é uma pergunta assim. Primeiro eu vou fazer um comentário. Eu gosto de comentar, perguntar, eu falo assim muito. No chinês, né, realmente, é um país assim diversificado na cultura, pelo que eu estudei, pelo que eu tenho de informações, um país muito bom, inclusive Hong Kong, né? Uma das cidades mais bem vistas e mais históricas também. Tem grandes histórias, tem filmes também que falam da mesma, Isso. essas e outras coisas e tal. Até eu estava pensando em conhecer. Ontem, se eu não me engano, não, faz 2 dias, eu vi um vídeo no canal Fatos Desconhecidos. Dizem que tem uma província aqui, uma cidade, que as mulheres fazem filas para arranjar homem. Você já ouviu falar nisso na China? Não, assim, eu não ouvi falar. Agora, assim, eu aprendi algo que é interessante. Por exemplo, eu tenho um amigo meu que ele é de Foshan, né? Ele é de Foshan e todos os anos ele vem para o Brasil. E ele me falou algo da cultura deles lá, que é assim, para um homem casar com uma mulher lá, quem escolhe é os pais, certo? Vai olhar o poder aquisitivo que aquela pessoa tem, quais são as condições reais que ele tem para poder casar com a filha deles. Foi isso que ele me ensinou. Ele disse que quando casou com a esposa dele, a sogra dele foi quem avaliou ele. Né? Disse, ó, esse aqui é o perfil, então ele vai casar com a minha filha. Então eles têm essa cultura. Né? Pelo menos lá na província de Foshan funciona dessa forma. Né? Das outras províncias eu não vi nada do tipo.
mas ele me contou que lá na província onde ele mora, lá em Foshan, funciona dessa forma. Os pais da noiva, ou seja, da moça, né, é quem escolhe o perfil do noivo que eles querem para sua filha. Aí vai olhar o poder aquisitivo, se ele é uma pessoa de condições financeiras boas. Se ele tiver uma condição financeira menos, aí já não dá para ela, né? Tem que ser um pouco. E esse meu amigo, ele é comerciante, ele tem comércio ele vende eletrônicos, né? E ele me contou essa peculiaridade da região dele, né? Outra coisa também, meu amigo Guilherme, um assunto leva a outro, as pessoas têm uma dificuldade de entender algo. De que tipo? Muitas pessoas acham que a região asiática fala o mesmo idioma, e não é. Por exemplo, o mandarim é para a China, né? O mandarim é usado na China. Se você for, por exemplo, vou usar aqui as 3 regiões hoje que estão em ascensão. O coreano da Coreia do Sul, ou seja, o idioma. Lá eles usam o Hangul, a forma falada lá é o Hangul. Já é totalmente diferente da forma falada na China. Né? O Hangul tem os seus caracteres diferentes dos caracteres chineses e também algumas expressões são diferentes das expressões chinesas. Lá no Japão, ele já usa a língua nativa de lá, que também tem algumas diferenças na questão da escrita, né? Os caracteres são diferentes dos caracteres chineses. Na Tailândia, já falo tailandês, que já tem uns caracteres diferentes. Então, assim, o mandarim se tornou o segundo idioma mais importante do mundo a ser estudado, porque a China é o país mais populoso do mundo. Então, hoje, em todos os países, você encontra chinês. Porque é o país que mais importa gente. Por isso que o mandarim se tornou o segundo idioma mais importante do mundo a ser estudado. Entendeu por que o mandarim é o segundo idioma mais importante do mundo? Por causa que a China é populosa e está mandando sua população para o mundo todo. Certo? Excelente, excelente mandarim. Eu conheci já alguns chineses, inclusive eu participo num grupo do WhatsApp que chama-se Chinese Learning, que é chinês e inglês, aprendizado de chinês com pessoas que falam inglês. Se quiser, eu posso até lhe adicionar lá depois. É um grupo assim, onde tem um convívio de alguns chineses, de pessoas que querem ensinar o idioma, eles passam lições diárias. Eu até posto no meu status, eu uso minha marca, porque aquelas postagens são deles, eles estão autorizados a postar. Eu acho assim, muito bom essa questão do ensino nas redes sociais, do aprendizado nas redes sociais. Porque acaba O, aquela coisa, você o, só aprende o, viajar para o é país que. verdade. Mas assim, hoje em dia você aprende o idioma na sua casa, na casa do seu amigo, onde você quiser, porque a tecnologia, os aplicativos, eles fazem essa ligação por intermédio de pessoas que conseguem ensinar e aprender vários idiomas na própria casa, de forma online, que eu acho que não tem gente que critica ou ensina online. Um dos defensores, porque a maioria dos idiomas que eu aprendi foi utilizando a forma online, quando não tinha internet, em inglês eu aprendi sem o ensino online, mas outros idiomas, espanhol, inglês, pois não, espanhol, francês, italiano, o alemão, tendo a forma das redes sociais. E você também comentou essa questão, o pessoal pensa que fala que mora na Coreia e mora na China fala a mesma língua, né? Eu tive muitos alunos que pensavam isso. Ah, professor, o coreano fala chinês, né? O japonês também fala a mesma língua. Não, pode ser parecido, porque na cara, mas a língua é diferente, ela muda de país para país, muda a cultura, muda a língua, muda a história, muda as leis. Então, eu falei isso porque cada coisa para ele, as pessoas elas realmente pensam que as pessoas são parecidas na cara, forma, e elas falam mesmo idioma, infelizmente ou felizmente, eu dizer não também para esse ponto que você falou. É verdade. Inclusive até o nosso amigo Eduardo aí, né? Ele colocou, é verdade, a minha irmã fala coreano. Então, assim, hoje, meu amigo Guilherme, a procura pelo aprendizado da língua asiática, ela cresceu devido a
a grande sensação do momento, que é os idols, né? Que é como eles falam, os idols. E posso citar aqui, por exemplo, hoje o que está em ascensão é o pop coreano, que é o K-pop, né? Que é o Coreia Pop. Então, devido ao estrondoso sucesso desses grupos de bandas pops da Ásia, muitas pessoas estão procurando aprender mais a língua asiática. Isso é bom, certo? Eu sei que nós estamos vivendo um momento muito difícil por causa dessa pandemia que se originou-se lá na China. Mas assim, independentemente disso, é importante você estudar mandarim, né? É importante a gente estudar o mandarim. Por quê? Porque o mandarim hoje ele é fundamental. Muitos produtos que nós temos na nossa casa hoje são importados da China, certo? Então, quando você compra um eletrônico, um exemplo, ele vai estar lá escrito em chinês e vai também estar escrito em inglês. Se você não domina o inglês, que dirá o mandarim? Como é que você vai saber as informações do seu produto? Não é verdade, meu amigo Guilherme? Com Né? certeza. Eu É, concordo. justamente. Então, o que eu sempre ensino para as pessoas é procure estudar, procure se dedicar aos estudos, certo? Então, assim, Guilherme, foi essa a minha grande necessidade de conhecer o idioma, né? Porque hoje você pega um produto na sua casa, tem lá, Made in China, né? Made in China, que você sabe que veio da China. Aí tá lá, você vai olhar o manual daquele produto, tá lá todo escrito em chinês. Aí o cara diz, rapaz, é que ele tá me xingando. Eu vejo muito essa expressão. E eu não sei nem o que é que ele tá falando, né? É por isso que daqui a pouco nós vamos estar ensinando algumas saudações para as pessoas aprenderem aqui na nossa live, né? Essa nossa conversa está sendo proveitosa porque nós estamos falando um pouco da cultura chinesa. Certo, Com meu certeza. amigo? Alguma pergunta, meu É, amigo? abordar um assunto um pouco aqui. Antes de você ir para as saudações, eu queria deixar um comentário. Eu só gosto de comentar. Eu não sou muito de perguntar, eu só faço poucas perguntas. Eu sou o cara que ouve mais e pratica. A questão do aprendizado bilíngue, né? As pessoas dizem assim, chinês é difícil, inglês também. Muitas pessoas são monolíngue, as pessoas não querem deixar o idioma preguiça. Você, eu também defendo isso. Não é difícil aprender o idioma. É os métodos que você estuda. Por exemplo, pode decorar um dicionário que você vai aprender. Decorar um dicionário você vai aprender palavras, vai aprender de variar na leitura, na escuta, no texto, na escrita, e ver o idioma. Aquele produto que você compra, você tem cuidar. O manual veio todo em chinês, eu olhei assim, escrevi lá, estava em inglês. Aí agora sabia, a gente tem que acostumar ao mundo globalizado. E quais são as coisas da globalização? Primeiro, tecnologia. Segundo, idioma. E terceiro, é a troca de conhecimento. Depois da globalização, na minha opinião. Porque tem outra opinião diferente. Então, a gente já domina a tecnologia. Beleza. O idioma, mas ninguém domina. E a troca de conhecimento não tem como você ir para o terceiro passo sem dominar o segundo. Agora avançar no segundo e no terceiro passo, que é aprender outro idioma. Muita gente precisa saber como aprender. As pessoas elas não sabem como aprender por isso. É justamente esse comentário que eu queria fazer aqui lá para essa. É verdade. Não, isso é importante, viu, meu amigo Guilherme? Olha, você tocou num ponto aí que eu quero até ressaltar aqui para os nossos telespectadores. Então veja só, muitas pessoas se utilizam do Google Tradutor, né? Então qual é a dica que eu quero deixar? Gente, se você usa o Google Tradutor, toma cuidado. É uma ferramenta eficaz? Sim, mas o Google Tradutor, ele é muito dicionário, certo? Às vezes você quer expressar uma informação com o nativo, e aí o Google Tradutor, ele vai
te dar outro significado daquela palavra que você quer falar para aquele nativo. Então você tem que ter muito cuidado quando for usar o Google Tradutor, para ele não te dar uma tradução diferente daquilo que você quer falar. Mas o Google Tradutor é uma ferramenta muito eficaz para quem quer estudar, certo? Um exemplo, uma coisa que eu gosto muito de fazer é gravar as minhas falas. Eu coloco lá a frase, falo e depois eu fico ouvindo a minha voz para mim saber se eu estou falando a pronúncia correta. Então o Google Tradutor é bom para isso, para você ensaiar a sua fala, certo? É uma dica que eu deixo, aprender qualquer idioma e você quer ensaiar a sua fala, você escreve a frase, ouça o que o Google Tradutor fala e depois você tenta falar igualmente aquela mulher lá do Google Tradutor está falando. Isso vai te ajudar muito a desenvolver os seus ouvidos para o idioma, certo? Mas a forma mais adequada ainda de se estudar é você procurar um bom professor, certo? É você usar um bom professor. Tem muitos canais bons, como eu deixei aqui. O canal Clube do Chinês vai ajudar muito para quem quer aprender mandarim, certo? A professora Cici é excelente professora. Ela tira todas as suas dúvidas e também você praticar tanto a escrita como a forma oral, que é a forma falada, certo? Então essas são as duas dicas que eu dou para quem quer aprender qualquer idioma, é você fazer isso. E também você fazer um cronograma, ou seja, estudar no mínimo 30 minutos diários daquele idioma que você quer dominar. Você dedica, né? Você tem que ter dedicação, tirar ali 30 minutos diário para você estar ouvindo. Eu sou muito de ouvir áudios, né? Eu gosto muito de ouvir áudio. E depois eu fico tentando repetir para me ver até o nível de conversação onde eu estou chegando. Então essas são as minhas dicas para quem quer aprender o idioma. Comentando mais uma vez, essa questão de aprendizado, eu fiz uma série no YouTube de 5 vídeos falando sobre dicas. O nome da série é Dicas para Aprender Inglês. Só que as dicas, elas servem para aprender qualquer idioma. Para cada vídeo eu falo uma dica e eu falo como é que você vai utilizar essa dica. Por exemplo, uma das dicas que eu dei no vídeo é o cronograma. Como é que você vai fazer o cronograma? Eu falei como é que você faz o cronograma, como você faz a divisão. Eu dei um exemplo de cronograma. Tá? Se não me engano é o vídeo 3 da série. Você faz lá o cronograma. Em outro vídeo eu falei do método de estudo. Qual método de estudo utilizar, né? Que tipo de método? Foram dois que você abordou aí. Aí essa série está lá no YouTube, qualquer um pode acessar. Meu canal é Guilherme Ensino Linguagem. Você vai encontrar a série Dicas para Aprender Inglês, só que as dicas servem para qualquer idioma. Isso eu falo em todos os vídeos lá no YouTube. Só para destacar. E essa questão Só interrompendo aqui, meu amigo Guilherme, o professor Eduardo aí está dizendo, olha, eu faço muito isso também. Por exemplo, eu coloco meus aparelhos no idioma da qual eu estou lá estudando. Isso é bom, ajuda, né? Você, por exemplo, você está assistindo um filme e coloca no idioma da original. Eu faço muito isso também. É tanto que o meu celular eu uso no 2 idiomas. Eu uso tanto no chinês como eu uso também no inglês, né? Para praticar. Meu teclado eu uso 3 idiomas. Eu uso o inglês, o chinês e o português. É tanto que às vezes quando eu vou escrever, escrevo uma palavra que vem do advérbio, do provérbio, enfim, dos idiomas nativos de cada país. Continue, Guilherme, seu raciocínio. Pronto, essa questão do teclado também é um bom dia para quem está entrando, né? A Adriana Pérez e a Gerliana, vou ver quem entrou aqui também, que eu gosto de falar. Maria... O Abraão também está aí. Carlos, pronto, meus amigos aí, família entrando na live. Bem, voltando ao raciocínio. Essa questão do teclado também, eu uso meu teclado em 6 idiomas. Eu erro muito no português, aí o pessoal, tu errou no português, tu é professor. Aí eu vou lá e mando o print. Acho que eu até mandei para você um print lá do meu teclado para você ver. 6 idiomas, é português, inglês, espanhol, alemão, francês, se não me engano, italiano. Isso. Todo dia, toda hora eu fico trocando direto para poder mudar, que eu estou em vários grupos de várias línguas diferentes.
voltando a essa questão do aprendizado aí, de aparelhos no idioma, né? O professor Eduardo falou. Também coloco, uma vez eu coloquei em chinês meu celular, aí a pessoa pegava e dizia, não está escrito aqui. Coloquei todo em chinês, meu celular e meu computador. Já ficou massa, né? Ficou massa. Tudo em chinês ficou incrível. E depois eu fui aprender alemão e estou mais no alemão agora, mas eu estou pretendendo assim, voltar no chinês, vou voltar com o total. Professor Eduardo, o meu é inglês, japonês e francês. Está pessoal. Bem, então, meu amigo Guilherme, eu acho que agora é um momento importante agora da nossa live. Vamos agora falar um pouco de expressão para as pessoas, né? Saudações. Isso. Tem muita gente aqui que já está participando, mandando suas mensagens. Eu quero pontuar aqui o que disse o professor Eduardo. Ele disse: olha, eu sempre faço isso no meu. Por exemplo, ele está dizendo aqui que o teclado dele ele coloca em inglês, japonês e francês. Então isso é muito bom. Para praticar não tem coisa melhor, né? Então assim, para quem está começando a entrar na nossa live, hoje nós estamos com a temática proposta aí pelo nosso professor Guilherme, certo? Hoje nós estamos falando um pouco sobre o mandarim, cultura chinesa, e nós estamos falando sobre algumas expressões, né? Agora nós vamos entrar numa segunda fase que vamos estar ensinando aqui para vocês algumas saudações, certo? Que você pode usar no seu dia a dia para iniciar uma conversação, né? Alguma pergunta, meu amigo? Antes de que você começar na questão de expressões, eu queria lhe fazer uma proposta para a gente ficar bem dinamizado aqui. José Pronto. Casmiro, bom dia. Vamos fazer assim, ó, você fala em chinês, eu traduzo para o inglês ou para o espanhol, o que é que você acha? Você fala em chinês e É, português, aí eu traduzo para o inglês ou para o espanhol. fica a seu critério, né? Fica o meu critério. A minha mãe acabou de entrar na live, está dizendo aí, bom dia, meu filho. Bom dia. Pois é, a minha mãe acabou de entrar na Bom live. dia, seja bem-vinda. Então fica a seu critério. Eduardo Jasso. Então fica a seu critério. Eu vou falar, então vamos ficar combinado assim. Eu vou falar a forma falada em chinês, né? Por exemplo, eu separei aqui, para a gente não ter uma live tão extensa, outro dia nós vamos trazer aqui uma aula sobre diagrama, né? Para o pessoal entender. Hoje nós vamos falar expressões de saudação. E em outro dia, em outro momento oportuno, Guilherme, né? Desde já eu quero agradecer o seu convite. Nós vamos falar um pouco sobre a escrita chinesa, certo? Que aí eu vou preparar um material, vou trazer uma lousa e vou mostrar para as pessoas como é que funciona o diagrama chinês, certo? Por exemplo, nós usamos as expressões do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, né? Algumas saudações que é bem comum e também é comum no mundo todo, é o famoso bom dia, boa tarde, boa noite, né? Que são as expressões formalizadas que nós usamos no nosso dia a dia, né? Então, nós temos a expressão do bom dia em português, né? E no chinês ele usa a expressão, certo? Zai Qian Hao. Vou falar devagar. Zao Qian Hao. Zao Qian Hao, né? Zao Qian Hao, que é para as pessoas aprenderem. Esse é o bom dia em mandarim. Zao Qian Hao, né? Quando eu falo Zao Qian Hao, eu não sou obrigado a falar a expressão Ni Hao, que é olá, tudo bem? Né? Ou então, olá, tudo bom com você? Então, se eu não quero usar a expressão Ni Hao, né, que é uma expressão de iniciar uma conversa, né? Você para um chinês na rua, ou você fala, dependendo do horário, se for de manhã, Zai Qian Hao, aí ele vai saudar para você, Zai Qian Hao, que quer dizer bom dia, né? Ou então você usa a expressão Ni Hao. Não é obrigado você usar as duas expressões. Ni Hao, Zai Qian Hao. Não é obrigado. Ou você usa o Ni Hao, né? Ou você usa o Zai Qian Hao, que é bom dia. Tá encerrando o que é isso aqui? Um cronograma apareceu?
O cronograma? 0:10 está contando aqui, acho que vai acabar, não sei o que não. Eu acho que tu cronometrou aí a live.